Amém. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 23. Eu sei que Deus quer falar com você, comigo, com todos nós nesta noite. Amém. Vamos lá então. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aí o capítulo 3 é a apresentação de Nicodemos diante do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que o ministério de Jesus foi marcado por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais que eram incontestáveis. Tem uma frase que diz: contra fatos não há argumentos. E ali haviam fatos, porque Jesus abria o cego, ao cego abria os olhos, ao surdo abria os ouvidos, aos coxos fazia saltar, aos paralíticos andava, aos leprosos ele purificava,
Havia autoridade em Jesus, não somente sobre doenças, moléstias, males, mas também autoridade sobre os demônios, que libertava as pessoas que estavam oprimidas, perturbadas. E mais do que isso, Jesus trazia para as pessoas uma nova esperança de vida. Porque muitas pessoas estavam cansadas, oprimidas, e ele chamava para si todos aqueles que estavam oprimidos, cansados. Ele disse: vinde a mim todos vós, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, entre a multidão que seguia Jesus, também muitos fariseus, muitos principais do templo, muitos doutores da lei, muitos mestres, seguiam o Senhor por onde ele fosse. Mas a palavra do Senhor diz: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E depois diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia. Sabe-nos, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração do homem. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra do Senhor. E o Senhor conhece o coração do homem. O Senhor sabe muito bem o que vai dentro do nosso coração. E muitas vezes nós nos ficamos meio que perdidos entre um novo nascimento e entre ser uma pessoa religiosa. E Jesus bateu muito sobre isso, porque nos dias de Jesus as pessoas estavam tão voltadas, voltadas para o judaísmo, tão voltadas para suas ideologias, para suas filosofias, mas eles criam na lei, a Torá. Nós vamos entender um pouquinho aqui, para você compreender as coisas daquela época, daqueles dias, para você entender por que Jesus fala isso, que ele não confiava nos homens, porque os conhecia. Chega diante dele aqui, diz a palavra do Senhor, não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele sabia bem o coração. Então chegaram os fariseus também, chegaram aqueles que eram homens da lei, e eu vou explicar um pouquinho hoje o que acontecia naquela época, para que você possa compreender. Aqui nos dias de Jesus, os judeus, eles tinham, é como se nós temos hoje na nossa legislação, na nossa política, nós temos os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ali existia o Sinédrio. O Sinédrio, ele era composto por 72 pessoas, e eram eles, juntamente com esses homens, tinha o sumo sacerdote, que era como fosse o presidente que presidia, e tinha também os sacerdotes, e dentre esse escalão tinha a autoridade maior da época, era profeta. Então, quando ficou 400 anos sem um profeta, a autoridade maior era o sumo sacerdote. Depois levanta João Batista, então a maior autoridade de Israel era João Batista. Depois de João Batista, o sumo sacerdote. Estou falando dentro do judaísmo, para os judeus. Eles tinham como o seu sistema a teocracia, que significa ser governado por Deus. E a sua legislação, como nós temos a nossa Constituição, a Constituição deles era a Torá.
para nós o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, por ali eles julgavam as pessoas, por ali é que eles exerciam o governo sobre as tribos de Israel, sobre os filhos de Israel. Mas quando o assunto se tratava de levar uma pessoa a um juízo, a um julgamento de pena de morte, então o sinédrio tinha que apresentar os fatos para uma autoridade maior romana, para que ele então estabelecesse a morte, a pena de morte. Não podiam fazer sem o consentimento de Roma, dos romanos. Então o que acontece? Acontece que dentro desse escalão, dentro do judaísmo, era o mais alto escalão, eram os doutores, os principais do templo, da sinagoga, eram os fariseus, eram aquelas pessoas que cuidavam ser pessoas muito justas, e eram pessoas que tinham que ser o exemplo. Essas pessoas, eles tinham que ser exemplo em jejuar, exemplo em teologia, em estudar a lei, a Torá, conhecimento. Eles tinham que ser em tudo o exemplo daquelas pessoas, para que eles pudessem estar numa posição de serem o juiz. Eles decidiam a vida e decidiam a história de Israel. E quando para eles existia o templo, que era a principal, que era a coisa mais importante naquela época, era o templo, e depois então Jerusalém e as demais cidades que estavam em Israel. Mas a coisa mais importante era o templo, porque ali se tratava todos os assuntos. Era ali que faziam a direção de todas as coisas entre o judaísmo, partia do templo, era tratado, era estabelecido e era levado dentro daquele templo. E por que eu estou dizendo isso? Porque chega para Jesus um fariseu, chamado por nome Nicodemos, e este homem, que era um dos 72, era um dos que formavam o sinédrio, um dos membros do conselho do sinédrio. Então o que acontece? Ele chega para Jesus, e é interessante o que ele diz aqui, porque primeiramente ele vai ter com Jesus debaixo do manto da noite. Por quê? Porque isso nós já vamos ver por quê. As pessoas, eles tinham medo de se expor. Muitos criam, muitos acreditavam. João capítulo 12, versículo 42 e 43 diz assim: muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. E o 43 fala: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles criam. E quando este homem chega para Jesus, ele chega e ele trata Jesus da seguinte maneira. Ele diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Sabe o que ele quis dizer? Esse Rabi e aos mestres eram dado este título àquelas pessoas que eram do mais alto escalão do sinédrio, dentro do templo. E o interessante é que esses homens, eles eram mestres. Por quê? Porque eles foram instruídos dentro de uma escola profética, que alguém ensinou ele, que alguém aprendeu na escola profética por um outro antecessor dele, que aprendeu de um outro antecessor, que aprendeu de outro, até que se chegou em Josué e se chegou em Moisés. Então dizia assim: olha, eu estou ensinando para você o que eu recebi do Senhor, e passava para aquela pessoa, e aquele passava para uma outra, aquela geração passava para uma outra. Então era considerado uma das pessoas mais importantes, porque era como se tivesse recebido do próprio Deus
porque foi o que Moisés recebeu e trazia para o povo. Ele estava ali dando continuidade naquele trabalho de Moisés. Por isso que era tido como pessoas de tamanha importância, pessoas muito respeitadas dentro do judaísmo. E esse homem chega para Jesus e chama ele de Rabi. Tu és mestre, mas não qualificado dentro da escola dos rabinos. Você não aprendeu de alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém, mas eu reconheço que tu és mestre, rabi, mestre, estabelecido pelo próprio Deus. Ou seja, eu estou te dando a maior honra que existe em Israel, porque eu reconheço que o Senhor não veio de uma escola profética, mas o próprio Deus estabeleceu a palavra, como fez com o nosso Moisés. Então, o que acontece? Eu reconheço. Agora, reconhecer uma coisa, porque ninguém pode questionar que o Senhor não é um rabi, mestre estabelecido por Deus. Ninguém pode questionar que não, por causa dos sinais que o Senhor faz. Os nossos olhos têm visto milagres, maravilhas que o Senhor tem feito. Só que tem uma coisa: enquanto ele falava tudo isso, enquanto ele vem ali e dá honras a Jesus e coloca Jesus numa posição de muita reverência, de muito conceito, de ser uma pessoa da mais alta estima, de um maior reconhecimento, a maior que pudesse ser colocado, a maior qualificação que se pudesse dar a um homem em Israel. Eu estou dando essa qualificação, sabendo eu que sou membro do Sinédrio, qual é esse valor e qual é essa importância. Estou dizendo que tu és, mas estabelecido pelo próprio Deus. E enquanto ele falava essas coisas, Jesus disse: mas você, eu sou tudo isso que você está dizendo, mas você não é tudo isso que você está dizendo ser. Como assim? Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nascer de novo? Como assim? Agora eu sou um homem velho, nascer de novo, voltar no ventre da minha mãe, nascer de novo, como que é isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Eu não estou entendendo essas coisas que o Senhor diz. Sabe, na verdade, Nicodemos, ele estava entendendo bem o que o Senhor Jesus estava dizendo. A palavra diz: para não serem expulsos da sinagoga, eles evitavam confessar. Eu estou dizendo que o Senhor é um rabi, um mestre estabelecido por Deus, como foi o nosso Moisés. Mas estou longe de confessar que tu és o Messias, o meu Senhor e o meu Salvador. Porque se eu confessar isso, eu serei expulso do Sinédrio, serei expulso da sinagoga, e olha lá, se eu não for morto, provavelmente ainda serei morto. Então, é muita coisa para se jogar fora. É muita coisa, porque para chegar na onde eu cheguei, não é qualquer homem que chega. Para se chegar nesse escalão que eu estou, que eu me encontro entre os 72 homens mais importantes de Israel, não é qualquer pessoa, não é para qualquer um. Foi uma vida de dedicação, uma vida de serviço, uma vida de estudo, de trabalho, de tanta coisa para me chegar onde eu cheguei. E agora eu tenho que simplesmente jogar tudo isso fora, simplesmente negar tudo isso para dizer que agora eu reconheço que Jesus é o Messias. E Jesus disse: exatamente, porque se você não fizer isso, você não pode herdar o reino dos céus. Sabe, muitas vezes nós temos tantas convicções religiosas dentro de nós,
Ah, mas eu já fui batizado, eu participo de ceia, eu dou dízimo, eu frequento reuniões, eu já li a Bíblia inteira. E às vezes a gente acha que essas coisas são as justificativas necessárias para nós sermos uma pessoa de um alto escalão religioso. Às vezes achamos que nem precisamos fazer nada, porque tudo que nós fizemos já nos deu um mérito de sermos qualificados como pessoa importante no reino de Deus. Ah, mas eu sou pastor. Eu vi uma história de um senhor, um rapaz, entrou no ônibus nos Estados Unidos e ele tinha uma Bíblia na mão. E ele entrou no ônibus, ele sentou no banco e tinha uma senhora simples, humilde atrás, e ela levantou do banco e foi até onde ele estava e bateu no ombro dele. E ele olhou para trás, ela olhou para ele e disse assim: você já nasceu de novo? E ele riu, ele achou graça, ele falou assim: minha senhora, eu estou indo para uma escola de teologia, dentro de alguns dias eu vou ser um reverendo, dentro de alguns dias eu vou concluir o meu curso e eu vou ensinar as pessoas. E a senhora pergunta se eu nasci de novo? Eu estou fazendo teologia, eu vou ser reverendo. Ela disse assim: você ainda não respondeu a minha pergunta. Você falou tanta coisa, mas você não respondeu a minha pergunta. A pergunta que eu fiz foi essa: você já nasceu de novo? Eu pergunto se você já nasceu de novo, você me responde que você está se formando em teologia? Eu pergunto se você nasceu de novo, você diz que vai ser reverendo e vai assumir uma igreja, e eu estou simplesmente perguntando se você já nasceu de novo. Por quê? Porque se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque Jesus olha o nosso coração e Ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Quando os fariseus disseram para Jesus: espera aí, você pegou um pedaço de pão e comeu sem lavar sua mão, e você não sabe que isso torna o homem imundo? Ele disse: não, isso não torna o homem imundo. O que contamina o homem, o que deixa um homem imundo, são as coisas que saem de dentro do seu coração, se ele não for nascido de novo. Porque se ele nascer de novo, ele beber da água da vida, do seu interior vai sair uma fonte, um rio de água da vida. Mas se ele não nasceu de novo, o coração dele sai amargura, sai ódio, sai inveja, sai ciúmes. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Nascer de novo simplesmente significa tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascer de novo significa confessar que Jesus é o Senhor, que é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz e Ele apagou os seus pecados. Nascer de novo significa tornar-se uma nova criatura. Pega os 10 mandamentos e dá uma olhada lá, e você vai ver se você nasceu de novo ou ainda não. Por quê? Porque aquele que nasceu de novo, ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que nasceu de novo é uma pessoa que ele anda e ele está pronto para tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Nascer de novo é aquele que está pronto e preparado para dizer: eis-me aqui, Senhor. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Quando Mel Gibson foi fazer aquele filme Paixão de Cristo, ele precisava de um ator para fazer o papel de Jesus. E foi difícil ele achar. Até que esse disse: eu vou fazer esse papel. Ele disse assim: você toma cuidado. Veja se é isso mesmo que você quer. Por quê? Porque depois que você fizer esse filme, você não vai mais fazer filme. Você vai ficar desempregado. Escuta o que eu estou te dizendo. Pensa bem.
Vou te dar um tempo para pensar, porque depois que você fizer esse filme, ninguém mais vai te querer te dar emprego. Porque aqueles que estão no controle lá de Hollywood, os judeus, eles não vão te dar mais emprego. Principalmente por quê? Principalmente porque este filme vai ser feito no original. Não vai ser dublado em nenhum lugar. Só vai ser legendado. Mas não pode ser dublado. E vai se confessar para o mundo inteiro que Yeshua é o Mashiach. Isso vai lhe custar a sua cabeça. Pensa se é isso que você quer. Ele disse: é isso que eu quero. E desde lá até agora ele ainda não fez papel nenhum. Pais estão querendo dar um para ele, mas até agora ele não fez mais filme. E eu vi um documentário, uma reportagem que ele disse assim: eu fiquei desempregado todo esse tempo. Ele falou, a única coisa que me dá, que a recompensa, são as pessoas que saem chorando do cinema, declarando que Jesus é o Senhor deles. Pessoas que entram lá e confessam que Jesus é o Senhor, que saem de lá e recebem Jesus, que estavam desviados e voltaram para a igreja. Pessoas que não criam e agora passaram a crer. Pessoas que estavam longe e vieram para perto. Pessoas que saíram de lá crendo e confessando e declarando que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Todos empregados. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Fui avisado. Mas eu aceitei. Eu aceitei. E declarei para o mundo inteiro que Yeshua é o Mashiach. O que Jesus disse? Por causa do meu nome sereis odiado. Por causa do meu nome sereis odiado. Mas eu creio que tu és o rabi, o mestre estabelecido por Deus por causa dos teus sinais, dos teus prodígios, semelhante a Moisés. Epa, você conhece muito bem a lei, e você sabe o que Moisés disse. O que Moisés disse? Vocês terão um semelhante a mim, mas ele será muito maior do que eu, e a ele vocês devem crer. Ah, sumo sacerdote, mas acima de você tem alguém que é maior ainda, e Deus estabeleceu alguém e colocou alguém maior, um profeta chamado João Batista. Ele é maior do que o sumo sacerdote. E João Batista apontou o dedo para Jesus e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está aquele que eu disse para vocês que eu não sou digno de me encurvar, de ajoelhar e de desatar a correia das suas sandálias, porque eu batizo com água para arrependimento, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. É o enviado de Deus, é o Messias, é o Salvador, é o Cordeiro, é o nosso Cordeiro que veio para nos resgatar e nos remir de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a maldição. Eu quero dizer para você que quando Jesus falou aquilo, balançou o coração de Nicodemos, porque Nicodemos saiu dali. Mas no capítulo 7, versículo 50, vamos rapidinho. Aqui, João capítulo 7, versículo 50. Quando começa então uma contenda, uma discórdia dentro dos próprios sinédrio, diz aqui, olha, eu vou pegar aqui o versículo 44, diz assim: e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes. Foram lá no templo com os sacerdotes fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles mandaram ir lá e prender Jesus, mas quando chegou lá, vocês não prenderam ele, não trouxeram ele para a gente questionar ele, para a gente interrogar ele? Nunca nenhum homem falou como ele fala.
Sabe por quê? João capítulo 1 fala assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Nunca ninguém falou como ele. Por quê? Porque ele era a própria palavra. A própria palavra. Nunca ninguém falou com ele, como ele. Não, ele é a expressão da própria palavra. Aí diz assim, o 47: responderam-lhe, pois, os fariseus: talvez vós fostes enganados? Aí os fariseus falaram assim: eu estou achando que vocês também foram enganados. Até vocês foram enganados por aquele homem? Creu nele porventura alguns dos principais ou dos fariseus? Estavam todos eles sentados lá, os principais em reunião, o sinédrio reunido. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Eles estão falando: peraí, ele é a própria palavra. É nada, essa multidão que não conhece nada da lei, essa multidão, eles são um povo amaldiçoado, uma multidão maldita mesmo. E Nicodemos estava lá sentado no meio daqueles homens. E diz aqui o versículo 50: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? 72 pessoas sentadas, ele levanta e fala assim: peraí, vocês estão condenando ele sem sequer ouvi-lo? A nossa lei permite condenar uma pessoa sem pelo menos ouvir o que ele tem para dizer? E responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Por acaso a lei, já nasceu algum profeta da Galileia? E você acha que agora mudou a lei? Gente, quem os homens dizem que eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é um grande profeta que se levantou entre nós. Os homens dizem que eu sou profeta? Diz? Então eles estão enganados, né? Porque não nasce profeta na Galileia. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Sabe por que Jesus diz isso? Porque eles diziam que você é um profeta, e profeta era maior do que o sumo sacerdote, era aquele que recebia direto a revelação de Deus e entregava aos homens. Os homens estão te colocando como a maior personagem de Israel, dizendo que tu és um profeta. Eles estão me colocando como um personagem maior de Israel, dizendo que eu sou um profeta? Mas de Galileia não vem profeta? E vocês? Qual a opinião de vocês? Aí Pedro levantou e falou assim: Senhor, nós não temos dúvida não. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Mashiach, o Messias, o ungido, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos resgatar da maldição da morte. E Jesus disse: bem-aventurado é você, porque não foi a carne nem o teu sangue, mas foi o Espírito de Deus que te revelou essas coisas. A única coisa que Jesus queria dizer para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Da carne? Não, da água e do Espírito. Se você nascer da carne, você vai confessar que eu sou um profeta, como você está dizendo que eu sou um profeta igual Moisés, que foi o maior profeta de Israel. Então você está me comparando àquele que foi o maior de Israel. Mas se você nascer da água e do Espírito, você vai declarar que eu sou, que Ele me enviou, que eu sou enviado, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, que eu sou o Senhor da sua vida. Quando chega lá, eu gosto desse versículo.
João 19, 39. Somente João fala de Nicodemos, mas ninguém. João estava impressionado com Nicodemos. João 19, 39. Entenda isso. O 38 diz: depois disso, sepultamento de Jesus, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, que também era um dos oficiais ali, daqueles que estavam na alta cúpula ali do Sinédrio, formavam o Sinédrio. Os dois. Juntou José de Arimateia, o que era discípulo, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Até então, José de Arimateia também era um dos oficiais do Sinédrio, que servia, que cria, mas em oculto, sem confessar, sem ninguém saber. Eu creio que Ele é o Senhor, mas não confesso. Mas naquele dia, quando ele viu que Jesus morreu, Ele morreu por mim, pelos meus pecados, ele chega diante de Pilatos e diz: Pilatos, eu preciso que o Senhor me libere o corpo do Senhor Jesus que está preso na cruz. Ele morreu. Eu gostaria que o Senhor liberasse para que eu retirasse o corpo dele e desse a ele um sepultamento. E Pilatos autorizou e disse: pode ir lá retirar e pode fazer o sepultamento. Aí o próximo versículo fala: e foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. E esse homem era rico. Os dois eram. Os dois tinham muitas posses, muitos bens. E quando José de Arimateia foi tirar o corpo de Jesus, chegou lá, tinha mais um companheiro dele para ajudar a tirar, Nicodemos. Vamos tirar. Eu trouxe aqui mirra, para nós podermos cobrir o corpo dele com esse bálsamo, com essas especiarias, para nós sepultá-lo. Jesus foi sepultado por 2 homens do Sinédrio, fariseus, que tinham vergonha ou receio de confessar Jesus, mas naquele dia eles quebraram todas as barreiras, mesmo porque eles viviam dentro do templo, e quando eles viram que Jesus morreu, eles presenciaram o véu que se rasgou de alto a baixo. Eles viram que o sol se escondeu e deu lugar a trevas, e viu também o terremoto que balançou aquele lugar, e eles não tinham mais nenhuma dúvida que aquele era o Filho de Deus. Sentiam no seu coração e diziam: nós vamos lá e nós vamos tirar o corpo dele, vamos colocar as especiarias, vamos sepultar. Se alguém nos expulsar, que expulse. Se alguém nos denunciar, que denuncie. Se alguém falar que nos viu fazendo, que fale. Porque para nós não importa mais nada. Porque quando a gente entrega a vida para Jesus, não importa mais nada. Não importa o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro deixa de achar. Não importa o que vão pensar de você, mas você é uma nova criatura, porque agora você confessa que Jesus é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Redentor. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo, o que significa? Jesus queria dizer: você precisa nascer. Eu quero ler só um versículo antes de nós encerrarmos. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo de número 17. Preste atenção nesse versículo. Gênesis 2:17.
mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E depois nós vemos aqui, no versículo, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E de repente, aquelas pessoas comeram aquele fruto. Aquele casal comeu, desobedeceu, fez aquilo, extrapolou aquele limite que o Senhor tinha dado a eles. E de repente, eu não morri. Eu não morri. Morreu sim. A partir de hoje você é um vivo morto. Você está vivo, mas morreu. Está entendendo? Você está vivo fisicamente, mas espiritualmente você está morto. E quando Jesus chega para Nicodemos, a proposta que ele fez é essa: você está vivo, mas está morto. Porque isso aconteceu lá no Éden. E agora a minha proposta é que você está vivo, mas que você, em vez de morrer, você nasça de novo. Um dia você morreu, agora você volte a nascer, nasce de novo. É essa morte que o Senhor quer trazer à vida. Ele é o consumador, o autor, consumador da nossa vida, da nossa fé. Quer nos trazer a viver novamente. Tem um monte de pessoas que estão vivendo. Levanta de manhã, vai trabalhar, vai estudar, vai passear, tem os seus afazeres, o seu dia a dia. Elas estão vivendo porque estão respirando, falando, andando, enxergando, comendo, bebendo. Mas elas vão ter que chegar diante do juízo. Elas vão ter que chegar um dia diante do altar, do trono do juízo. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não poderá entrar no reino dos céus. Mas a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Mas todos quantos tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, estes herdarão o reino de Deus e receberão a coroa da vida eterna. Agora, quem é que tem um nome escrito no livro da vida? Mas que livro da vida é esse? Apocalipse diz, chama-se o livro da vida do Cordeiro. E aqueles que estão com os seus nomes registrados. E quem é que está com o nome registrado? Todos aqueles que nasceram de novo. E para nossa alegria, um dia nós vamos chegar lá. O seu nome vai estar no livro da vida, e junto com o seu nome, no mesmo livro, vai estar o nome de Nicodemos, vai estar o nome de José de Arimateia. A Bíblia não diz, mas os historiadores contam que Nicodemos, só aqui João que fala sobre ele, mas alguns livros históricos apócrifos dizem que Nicodemos, ele era um homem muito rico e ele ajudou muito a igreja financeiramente. Ele ajudou muito para que o evangelho fosse pregado, porque investiu de toda a sua riqueza, de toda a sua fortuna, ele investiu na obra de Deus, na evangelização, em missões.
E dizem que ele também morreu, foi Marte, morreu por causa do nome de Jesus. Sabe, nós temos que entender uma coisa, que perdão, nascer de novo significa receber o perdão de Deus. E perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Porque ninguém merece ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado. Mas perdão é um ato de amor, de misericórdia e de graça. Por quê? Porque ninguém pode perdoar alguém que não tenha feito um erro. Quem precisa de perdão? Alguém que errou. E se ele errou, ele merece perdão? Não. Alguém que te ofendeu, que te magoou, alguém que te fez um mal, merece ser perdoado? Não. Porque ele me fez sofrer. Mas você pode perdoá-lo, não porque ele merece, mas por causa do amor que está em você, da misericórdia que está em você e da graça que está em você. Sabe por que eu amo? Porque ele me amou primeiro. Sabe por que eu uso de misericórdia? Porque ele teve misericórdia de mim. Sabe por que eu estendo a graça para as pessoas? Porque eu fui alcançado pela graça. E ninguém pode dar aquilo que não tem. João e Pedro, na porta do templo, disse para aquele paralítico: olhe para nós. Você quer dinheiro? Eu não tenho. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho moeda, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho. E aquilo que eu tenho, isso eu posso te dar. E o homem olhou para ele e falou: o que será que esse homem tem? E ele quer me dar. Ele estendeu a mão para aquele homem paralítico e disse: segura minha mão, em nome de Jesus o Nazareno, vem, levanta, anima-te, esforça-te, levanta, porque o Senhor te dá saúde hoje. Ele te cura, Ele te liberta. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é aquele que cura, que salva, que sara, que restaura. Ele é o Messias, Ele é Yeshua HaMashiach, é aquele que eu sou testemunho ocular que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele subiu e foi encontrar lá nas alturas com o Pai na sua glória, recebido, coroado e sentado à direita do Pai, e o seu nome está acima de todos os nomes, em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra. Todo o joelho se dobra e toda a língua confessa e declara que Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nações, o Senhor dos povos, o Senhor de todo aquele que crê. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. O mundo foi dividido, há um divisor de águas, antes e depois dele. Antes, no Velho Testamento, depois, Novo Testamento. Mas os historiadores dizem, antes de Cristo e depois de Cristo. Você vai comprar uma propriedade, você vai num cartório e ele faz uma escritura, e ali ele fala, no dia tal, do ano tal, do nascimento de Jesus Cristo. Mudou a história da humanidade, mudou a história, mas que o nome dele não esteja só nas escrituras, que não esteja só nos registros de compra e venda de imóveis, que não esteja apenas como refrão, mas que o nome dele possa ser confessado e declarado por todos nós, que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o Deus das nossas vidas. Que Deus possa abençoar a todos, irmãos. Antes de nós orarmos, encerrarmos, eu só quero dizer uma coisa. Eu estava dizendo lá na nossa igreja, no Novo Ventre, e quero dizer aqui também. A partir de amanhã, Deus colocou no meu coração para que a gente possa fazer vamos fazer um propósito, né? O livro de João, o Evangelho de João, ele tem 21 capítulos, né? Ele tem 21 capítulos. Então,
eu estou lançando um desafio para todos, que a partir de amanhã é dia 15, a partir de amanhã a gente possa ler um capítulo. Amanhã é o primeiro capítulo, terça-feira o segundo capítulo, quarta o terceiro capítulo, quinta o quarto, sexta o quinto, sábado o sexto, domingo o sétimo, e assim sucessivamente até nós chegarmos no dia 4 de agosto, que nós vamos ter a Santa Ceia. Serão 21 dias, e nesses 21 dias, cada dia você lê um capítulo do Evangelho de João, começando amanhã pelo capítulo 1. E que todos pudessem fazer pelo menos 15 minutos de oração durante o dia. Veja aí, ou você faz 5 de manhã, 5 meio-dia, 5 à tarde, ou você faz levanta mais cedo, ou vai dormir mais tarde, ou faça alguma coisa na hora do almoço, mas tira aquele momentinho para você entrar, ler aquele capítulo da Bíblia. Faça isso sem quebrar, sem deixar, fazer com descaso, mas pelo menos 15 minutos. Se puder fazer mais é melhor, mas pelo menos 15 minutinhos você faça isso, e você vai ver que daqui 21 dias, que grandes coisas o Senhor Deus vai fazer na sua vida. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, porque você vai confessar que Jesus é o Senhor. Quando você chegar aqui em Nicodemos, você vai saber, falar assim: poxa, eu quero ser como Nicodemos, eu quero lá dentro do Sinédrio, eu quero falar, pensa bem, primeiro vocês têm que ouvir, porque também ele tem um outro lado. Ah, mas espera lá, eu não importo o que vocês acham, o que vocês pensam, mas não, lá na cruz eu quero estar lá, eu quero tomar o corpo dele, porque foi por mim que ele morreu, essa coroa que ele usou foi por mim, ele estava ali olhando e descrevendo Jesus na cruz, tudo isso aqui foi por mim, e que você possa cada dia entender como Nicodemos entendeu, foi por você que Jesus morreu, deu a sua vida. Você vai ler lá a crucificação, vai ler lá a ressurreição, você vai ler tudo aquilo que ali tem o Evangelho de João, e vai ser rico em te abençoar. Pelo menos 15 minutos por dia, se puder, ore mais, entre nesse propósito, nessa campanha, e eu quero dizer para você, grandes coisas estão por vir, e grandes coisas o Senhor Deus vai realizar na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu coração. Amém? Vamos colocar de pé. Deixa o Espírito Santo tocar em você, deixa a unção da glória de Deus manifestar na sua vida e fazer nova todas as coisas na sua vida e no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos adorar o Senhor. Confessa, declare que Jesus é o Senhor, declare que Ele é o Messias, declare que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Salvador, que você o ama, que você precisa dEle, Ele é o Senhor da sua vida. Comece a invocar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse: não existe outro nome que nos foi dado além do nome de Jesus. Então confia, é o único nome. Qual é o nome que você clama? Qual é o nome que cura, que salva, que liberta? Quando ele disse: no meu nome, em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, falarão em outras línguas. Oh, o Senhor está aqui, a presença dEle está nesse lugar. Seja cheio da unção, da graça e da virtude do Espírito Santo de Deus. Clame a Ele, adore o Senhor nesse instante. Ele é o Senhor que te cura, que te sara. Ele é aquele que te salva, é aquele que apagou as suas transgressões, as suas iniquidades, o seu pecado. Deus maravilhoso, ó eterno Deus, ó santo é o teu nome. Nós estamos na tua presença, Senhor, e queremos declarar, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é a nossa força, é a nossa esperança.
Senhor, estende as tuas mãos agora e traz, Senhor, a tua paz, a tua unção e a tua virtude, Senhor. Meu Deus, muitos creem em ti, Senhor. Oh, meu Deus, mas até o diabo crê e estremece, diz a tua palavra. Mas o Senhor quer algo mais, que nós não apenas venhamos crer que Jesus é o Filho de Deus, mas que nós possamos confessar que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. Ó Senhor, nós não estamos aqui hoje apenas como aqueles homens confessaram e declararam que Tu és um grande profeta que se levantou entre nós, mas estamos aqui na mesma unção, no mesmo espírito de Pedro, que confessou e declarou, dizendo: nós cremos que Tu és o Messias, que Tu és o enviado de Deus, que Tu és o Machia, o Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Nós cremos que Tu és o Salvador e o Senhor, porque em Ti nós podemos nascer de novo, podemos ter vida, podemos ter alegria, perdão, salvação, podemos nos tornar filhos de Deus e herdeiros de Deus. Oh meu Deus, estende as Tuas mãos agora e traz a bênção, a vitória, a unção e a libertação. Oh meu Deus, cura os doentes, liberta, Senhor, todos os fracos, desanimados, abatidos, todos que precisam, Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Oh Senhor, meu Deus, oh, nós queremos, Senhor, declarar e confessar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Oh, santo é o Teu nome. Dá a Tua paz a todos. Oh, bendito é o Teu nome. Levanta a sua voz e repita comigo esta oração. Diga bem forte, diga: Senhor meu Deus, bendito é o Teu nome. Eu ouvi a Tua palavra e sei, porque o Teu Espírito me revela que Jesus é o Messias, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Entregou a sua vida, derramou o seu sangue e me lavou, apagou as minhas transgressões, as minhas iniquidades, os meus pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados e libertos. Em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. E eu recebo a cura, a libertação, o perdão e a salvação, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória. Oh, santo é o Teu nome, Pai. Diz para essa pessoa que está do seu lado que a paz esteja no seu coração. Amém.